acompanhar agora a programação que as crianças têm para as mães. Amém? A paz do Senhor. Como de costume, no mês de maio comemora-se o Dia das Mães. Por isso, nesta noite, preparamos uma simples homenagem para todas as mães. Minha mãe é como Sara. A minha mãe é como Sara. Quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. A minha mãe é como Joquebede. A minha mãe é como Joquebede. Sempre que algo me cerca, ela busca em Deus soluções para me livrar de todo mal. Sua oração e cuidado por mim formam uma proteção. A minha mãe é como Ana. A minha mãe é como Ana. Ela orou Moisés antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse ver os planos do Senhor. A minha mãe é como Maria. A minha mãe é como Maria. Eu não fui planejado por ela, mas estive nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional e eu sou uma bênção na vida dela. A minha mãe é como Sunamita. A minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e de fazer o bem para aqueles que temem a Deus. Por isso, Deus abençoou nossa casa e nossa família. Mamãe, nós te amamos. As mães são flores maravilhosas. São lírios lindos e belas rosas. Sandálios, cravos, açucenas, jasmins, violetas amenas. Flores belas, simples ou perfumadas. As mães são flores sagradas. Merecem nosso carinho e nossa admiração. O nosso mais amor sincero e a nossa dedicação por tudo que elas sofrem e pelo amor que elas têm. Bem merece o seu dia. 1000 beijos e parabéns! Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
Glória a Jesus. Coisa linda, tá vendo aí as mães aí privilegiadas pelas essas crianças na casa do Senhor. Mas vamos ouvir agora a tia Ziane com a palavra. Tia Ziane. Fica à vontade, você quem sabe. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. É sempre um prazer estar aqui na igreja, né? E hoje mais emocionante ainda em ver a homenagem para os Dias das Mães. Minha mãe não está aqui, mas a gente já fez homenagem para ela no domingo e eu estou levando uma florzinha para ela. E é bom sempre estar aqui com as crianças. Eu acho que... Espera aí, deixa eu desenrolar esse fio. Pronto. Já faz quase um ano que eu não venho aqui na igreja, faz tempo, só assistindo o culto online. Mas Deus, graças a Deus, nos deu a honra de vir para cá. Vim para a escola dominical alguns dias, mas não no culto à noite. Então hoje nós estamos aqui com as crianças, no culto da criança missionária. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Todas as crianças abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Deus já falou tremendamente aqui hoje, que Ele escuta a sua oração, que você orar Ele escuta, que quando acordar Ele vai trazer milagre para você. E Ele vai continuar falando na história que Ele colocou no meu coração essa noite. Então a gente vai começar a ler, as crianças abrindo a Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quando todos acharem, eu vou começar a ler, certo? Já? Amém? Amém, crianças? Pronto, então a gente vai ler. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim na minha Bíblia: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Aí eu quero que vocês repitam, crianças, a parte que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, tá? Então quando dizer 1, 2, 3, aí vocês vão dizer bem forte: 1, 2, 3. Ora. Mais forte, está muito fraquinho. Parece que vocês não comeram. 1, 2, 3. Ora, sem fé. Pronto. O livro aqui está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? Agradar-lhe a quem? A Deus. E ainda ele continua dizendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu tenho que ter fé nele. Ao me aproximar, eu tenho que crer que Ele existe. Não adianta eu ter fé se eu não creio que Ele não existe. Então eu preciso crer que Ele existe e ter fé nele. Aí ele continua dizendo: e que é galardoador do que os busca. O que é galardoador? Ele presenteia. Ele faz benefícios para você. Mas se você buscar a Ele. Então eu preciso ter fé, eu preciso crer e eu preciso buscar a Ele. E aí Ele vai me abençoar. Então eu preciso ter fé, eu preciso crer e eu preciso buscar a Deus. Então vocês precisam fazer o quê, crianças? Eu preciso ter fé, crer que Ele existe e buscar Ele, certo? Então hoje eu trouxe uma história para vocês, que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, 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
que o personagem da Bíblia, ele fez isso. Ele teve fé, ele creu que Jesus existia e ele buscou a ele. E aí nós vamos ler lá, Mateus, capítulo 14. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou ensinar um hino a vocês. Eu queria alguém das meninas aí para me ajudar. Tipo, só para segurar, para ver se eles leem para ser mais rápido. Aqui, Eliabe, tu quer? Vem cá. Vai ser Eliabe mesmo. Enquanto vocês acham, a gente vai cantando esse corinho. Mateus capítulo 14. Eu aprendi isso quando eu era criança. Quando eu era com vocês. E essa semana, eu orando para ver qual a palavra Deus ia colocar no meu coração para trazer para vocês, eu lembrei desse hino. E aí me veio à mente a história desse hino. Meu Deus, o que eu vou levar para falar para eles? Calma, Eliabe. Segura assim, Eliabe. Pronto. E aí, esse hino fala do barco. Ele diz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Então, assim, com Cristo, aí vocês vão fazer assim: no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Certo? Aí depois ele vai dizer: com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Certo? Vamos lá? Vê se vocês aprenderam essa parte. Ela diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Eu vou tirar a máscara, tá? Se pudesse botar um pedestal aqui, eu agradecia, ficaria melhor para mim. Tem como botar um pedestal? Então vamos lá, todo mundo de novo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Aí a segunda parte. Pronto, agora melhorou. Segura aqui, Eliabe. A segunda parte. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Dá para vocês entenderem a letra? Certo? Então ele diz assim: passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Deu para aprender? É fácil, né? Pronto, então a gente vai cantar ele agora valendo. Aí a primeira parte a gente canta com Cristo no barco. Depois a gente repete ele cantando com Cristo em mim em casa. E depois a gente canta com Cristo na escola, certo? Então quando eu fazer assim é em casa e quando eu fazer assim, ó, é na escola, certo? Então vamos lá. Vamos ficar em pé, todo mundo em pé para cantar bem forte as crianças. Eu queria um adulto para segurar isso aqui. Tia Aline, Rebeca, Tia Aline, Tia Micaele, porque Eliabe está atrapalhado aqui. Fica em pé, Eliabe, para cantar. Fica em pé aí, Duda, Manu, Esté, para a gente cantar. Vamos lá? Vamos lá? Quero ouvir vocês. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. 1, 2, 3, vamos lá? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Cadê vocês?
Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal na minha casa. Com Cristo em casa tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai. Com Cristo em casa tudo vai muito bem. E passa o temporal. Vocês. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai muito bem. E passa o temporal na escola. Com Cristo na escola tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na escola tudo vai muito bem. Faz o quê? Cadê vocês? Passa, passa. Com Cristo na escola tudo vai muito bem. E passa o temporal. Amém. Foi fácil, né? Vocês aprenderam. Com Cristo em casa, com Cristo na escola e com Cristo no meu barco, vai muito bem e passa o temporal. Então, em Mateus, capítulo 14, abrindo a Bíblia, versículo 22 até o 33, vai contar a história de Jesus com alguns discípulos. E essa história vai contar mais ou menos o hino que a gente cantou agora, fazendo referências a Hebreus 11:6. E aí, tia, vai ler bem rápido, tá? Gisele aqui não abriu ainda a Bíblia, ela está aperreada, querendo que alguém abra a Bíblia para ela. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Já deu para vocês abrirem. Então, vamos lá. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ele ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou a tempestade. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, a história que eu trouxe para vocês hoje é uma história bem conhecida. E ela vai falar sobre a tempestade que os discípulos passaram. Então, aí eu trouxe para vocês a Bíblia diz que Jesus estava perto do mar. Pode ficar aí, Eliabe, prestando bastante atenção. Preste atenção, tá? Que eu vou fazer pergunta depois. Existia um barco próximo no mar da Galileia, e existiam alguns discípulos. Não está vendo, Gisele?
A Bíblia diz que esses discípulos estavam com Jesus. Se puder desligar o vento, senão esse vento vai derrubar os meus discípulos. Obrigada. A Bíblia diz que esses discípulos estavam com Jesus. Jesus estava falando a uma grande multidão de aproximadamente 5.000 homens, só homens, sem contar crianças e mulheres. E a Bíblia diz que nesse momento que Jesus estava falando para essa multidão, a Bíblia diz que Jesus estava falando para a multidão e estava ficando tarde. E aí Jesus fez um dos maiores milagres da Bíblia, que Jesus multiplicou pão e peixe. E a Bíblia diz que nesse momento, Jesus estava falando para essa multidão, e aí houve a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E era muita gente que comer esses pães e comer esses peixes. Só que sobraram peixe e sobraram pães. Sobraram 12 cestos de peixes e pães. E a Bíblia diz que quando todo mundo já tinha se alimentado, aquele povo começaram a adorar Jesus, mas de uma forma diferente, adorando ele como se ele fosse o rei daquela época, e não como ele fosse Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus ordenou, ele não mandou, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco apressadamente e fossem para o outro lado do mar. E a Bíblia conta que eles estavam perto do mar da Galileia, e que ele atravessasse o mar para o outro lado. E a cidade do outro lado do mar que eles iam era Cafarnaum. E eles precisavam entrar. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram a ordem do Senhor, não questionaram e entraram no barco. Entraram os 12 discípulos, porque estavam os 12 com Jesus naquela época. Não deu para eu trazer os 12 bonequinhos. Daí eu só trouxe 3 para representar Tiago, João e Pedro, certo? E Jesus mandou eles entrarem no barco. A Bíblia diz que estava escurecendo, já estava escuro. E eles entraram no barco e pegaram destino a que cidade? Cafarnaum. E aí o barco foi em direção a Cafarnaum. Aí a Bíblia diz que Jesus se despediu de toda a multidão, o povo foi embora, alimentado de barriga cheia, e Jesus subiu no monte e foi orar. E Jesus foi orar sozinho. Lá em Mateus 14 diz que Jesus foi orar sozinho. Jesus subiu no monte e foi orar. E o barco continuou o seu destino a rumo a Cafarnaum. O barco seguia o seu destino a Cafarnaum. E a Bíblia diz que já tarde da noite, Jesus olhou e viu o barco, uma grande tempestade no mar, e eles remando com dificuldade. E a tempestade, quando a gente vê tempestade no mar, a gente vê tempestade de muita chuva, trovão, relâmpago, vento forte, e bate as ondas altas subindo, e provavelmente as ondas iam subindo em cima do barco e descia, e eles aperreados, querendo controlar o barco e sem conseguir controlar o barco. E Jesus já tinha visto. E a Bíblia diz que eles prosseguiram até Cafarnaum, mesmo na tempestade e no desespero. A Bíblia diz que quando Jesus olhou, ele já estava lá no meio do mar, e a tempestade estava forte batendo no barco. E Jesus começou a orar, continuou orando. E a Bíblia diz que quando foi na 4ª vigília, a 4ª vigília seria mais ou menos de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã, em alta madrugada praticamente, já tinha passado a noite, já estava entrando na madrugada, e os discípulos lá aperreados, desesperados, o barco a ponto de afundar, e Jesus não estava no barco, e a Bíblia não diz o que eles imaginavam, não diz o que eles pensavam, e não dá para a gente imaginar o desespero, não dá para a gente pensar o que é que eles diziam, mas dá para a gente imaginar o desespero que eles estavam passando ali naquele barco. 12 homens com o barco a ponto de afundar, sem poder fazer nada, remando para chegar do outro lado, e cada vez que remava, o barco não chegava do outro lado. E a Bíblia diz que quando foi na 4ª vigília, mais ou menos entre 3 a 6 horas da manhã, a Bíblia sempre fala no Novo Testamento de vigílias. A 1ª vigília, a 2ª vigília, a 3ª vigília e a 4ª vigília. A 1ª vigília é entre
6 a 9 horas, a segunda vigília é 9 a 12 horas da noite, a terceira vigília é de 12 às 3 horas, e a quarta vigília é de 3 às 6 horas da manhã. A quarta vigília. Diz que Jesus se levantou da onde estava orando. Jesus viu o barco ainda no meio do mar, a ponto de afundar, que a tempestade estava desesperada. E aí, Jesus resolve ir ao encontro desse barco. Deixa eu aproximar mais aqui o mar. Jesus resolve ir ao encontro desse barco. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro desse barco por cima das... Jesus não estava afundando. Jesus ia por cima das... De madrugada, numa tempestade, trovão, relâmpago, chuva... De repente, os discípulos veem um homem no escuro andando, chegando perto do barco. E aí a Bíblia diz que eles gritam assustados. E o que foi que eles gritaram? Isso, Rebeca. É um... Me dá, Aninha, pega um pouquinho de água para mim. É um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram assustados. O barco balançando. Eles com medo no barco. De repente ele vê aquele homem se aproximando. E eles dizem que eles gritaram assustados. É um fantasma, é um fantasma. E eu acho que eles não gritaram uma vez, gritaram várias vezes. Oh, Eliabe, tua imaginação é incrível. Continue assim, Eliabe. Aí a Bíblia diz que teve um dos discípulos que a gente leu, chamado quem? Quem? Pedro. Que Pedro disse assim: se és tu, Jesus, manda eu ir ter com você. E o que foi que Jesus disse? Disse o quê? Vem. E aí a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Isso, olhando para Jesus, Pedro foi andando por cima das... Só que preste atenção. Pedro foi andando por cima das águas, mas teve um momento que no lugar dele olhar para Jesus, ele começou a olhar para quê? Não, ele começou a olhar para a tempestade. Ele começou a olhar para a chuva, para os relâmpagos que estavam vindo. E a Bíblia diz que Pedro teve o quê? Medo. E Pedro fez o quê? Começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele teve uma atitude. Ele tirou o olho de Jesus, olhou para a tempestade e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele fez o quê? Ele olhou de volta para Jesus e pediu socorro a Jesus. Senhor, me socorre. E olhou de volta para Jesus. Aí Jesus fez o quê com Pedro? Pegou Pedro pela mão, levantou Pedro e levou Pedro aonde? Até o barco. A tempestade ainda estava continuando. O que é que eu aprendo com isso? Pedro só afundou porque ele deixou de olhar para Jesus. A tempestade na nossa vida pode estar grande, pode estar enorme, pode vir furacão, pode vir relâmpago, vento, chuva, mas se eu deixar de olhar para Jesus, eu vou o quê? Afundar. Se eu olhar para as dificuldades da vida, se eu olhar para os aperreios da vida, se eu olhar para as lutas da vida, eu vou Mas se eu continuar olhando para Jesus, eu vou ficar o quê? Em pé, mesmo que seja em cima das águas. Olhando para Jesus, eu não vou afundar. E é o que Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Jesus existe e eu tenho que continuar olhando para Ele. E eu vou continuar em pé. Eu não vou afundar. Se eu olhar para a dificuldade, se eu olhar para tempestades, eu vou afundar.
Os problemas vão me derrubar, as dificuldades da vida vão me derrubar, eu vou ficar com o coração entristecido. E quantas pessoas deixam de vir para a igreja por causa disso? Olha para uma luta, olha para uma dificuldade, olha para um problema, olha para outro problema e acaba não olhando para Jesus. E quando a gente não olha para Jesus, a gente afunda e abandona Jesus. Pedro ia afundando, mas ele lembrou: quem pode me socorrer só é? Quem pode me dar, fazer um milagre na minha vida só é? Então Pedro gritou: Jesus, me socorre! Quando ele voltou a olhar para Jesus, Jesus socorreu ele e levou ele para... A Bíblia diz que o barco ainda estava numa grande tempestade. Mas quando Jesus entrou no barco, acalmou toda a tempestade. Então a tempestade da minha vida só vai acalmar se eu tiver Jesus no meu barco, no meu coração. Se eu tiver uma dificuldade na escola, se eu não conseguir ler, se eu não conseguir passar nas provas, se meus amiguinhos brigarem comigo na escola, quem vai me ajudar na escola? Eu preciso continuar olhando para... Se eu orar, Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar inteligência e Ele vai me ajudar a vencer a dificuldade. Em casa, se eu tiver algum problema em casa, quem vai me ajudar nas dificuldades de casa? Com Cristo na minha casa, com Cristo no meu barco, com Cristo na minha escola, tudo vai o quê? Muito bem. Passa o temporal. Eu preciso olhar para... E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco com Pedro, os discípulos disseram o quê? Lá em Mateus, capítulo 14, vamos ver o que os discípulos disseram. Versículo 33. Quem lê aí a última parte? Na última parte do versículo, dizendo: és verdadeiramente o Filho de... O que eu acho engraçado nessa parte que os discípulos disseram isso é que os discípulos tinham passado o dia todo com Jesus, não tinha? Os discípulos não estavam lá falando, Jesus falando para o povo o dia todo. Jesus multiplicou pão e peixe. Os 12 discípulos estavam lá com Jesus, andavam com Jesus, e eles não sabiam quem era Jesus? Eles não conheciam quem era o Deus que eles serviam? Não. Quantas das vezes a gente anda com Jesus, vem para a igreja, vai para a escola dominical, e às vezes a gente percebe que a gente não conhece o Deus que a gente serve. Porque quando a gente passa por uma dificuldade grande, que vê um aperto na nossa vida, a gente deixa de olhar para Jesus e olha para a dificuldade. E aí a gente acaba afundando. E foi isso que aconteceu. Eles só perceberam: és verdadeiramente quem? O Filho de Deus, quando Jesus acalmou a tempestade. Olha quantos milagres Jesus fez. Jesus multiplicou pão e peixe durante o dia, os discípulos viram. Jesus andou sobre as águas, os discípulos viram. Viram ou não viram? E eles ainda tiveram medo, disseram que Jesus era um fantasma. Jesus fez Pedro andar sobre as águas, fez ou não fez? Pedro foi até Jesus, ia afundando, Jesus levantou Pedro. Jesus entrou no barco com Pedro, acalmou a tempestade. O quarto milagre dentro de uma manhã, uma tarde, uma noite e uma madrugada. Eles passando o dia todo com Jesus, vendo todos esses milagres. Só quando Jesus acalmou toda a tempestade, aí eles disseram: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles adoraram. Eles adoraram a Jesus quando Jesus acalmou a tempestade. Quantas vezes a gente não vê Deus fazendo vários milagres, não vê Jesus fazendo vários milagres, mas quando acontecem problemas nas nossas vidas, a gente acha que Jesus não vai agir na minha vida. Mas Jesus vai.
mas eu preciso fixar o meu olho em Jesus. Eu preciso estar olhando para Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nessa pandemia de 1 ano, já faz mais de 1 ano, já vai entrando para 1 ano e meio. Quantas pessoas entraram em depressão, entraram em desespero, chegaram até a morrer sem ser pelo Covid, só de medo do Covid? Quantas? Lá no meu trabalho, 3 pessoas entraram em depressão, só em pensar que poderiam pegar a doença. E foram inúmeras pessoas. Não foi só no meu trabalho, tem inúmeras pessoas que entraram. Mas eu tenho certeza que aquele crente, aquele irmão que crê em Deus e teve a sua vida fixada em Cristo, a depressão não chegou perto dele. Tentou chegar, mas não lhe chegou perto dele, não abateu ele. Porque ele estava com os olhos fixos em Deus. Não foi um problema como saúde que lhe afetou, não foi um problema maior em casa que lhe afetou, porque ele estava com os olhos fixos em Deus. Mas as pessoas que não têm Deus, que não têm os olhos fixos em Deus, a depressão chega, o problema chega, afunda ela e ela fica afundada. E o que eu queria trazer para vocês hoje, crianças, vocês são crianças, é um culto missionário, vocês passam por um problema, muitos, não é só adulto que passa por problema, eu sempre costumo dizer isso para os meninos da escola dominical, não é só adulto que passa por problema, criança também passa por muitos problemas em casa, criança também passa por muitos problemas na escola, mas se vocês não tiverem os olhos fixos em Deus, os problemas vão fazer vocês o quê? Afundarem. A tempestade só vai passar na minha vida, o vendaval só vai passar na minha vida, o temporal só vai passar na minha vida se eu continuar com os olhos fixos em Deus. Então que hoje vocês possam levar essa palavra para casa e que vocês possam ver, ter o exemplo de Pedro, olhar para Jesus, não temer as dificuldades e continuar com os olhos fixos em Jesus, que Jesus vai acalmar a tempestade e vai fazer você andar por cima dos problemas. Amém? Então agora eu vou fazer 3 perguntas. E aí quem acertar vai levar, não é um brinde, mas é um lanche que eu trouxe para vocês, certo? A primeira pergunta é: a 4ª vigília da noite, ela se refere-se a que horas? Aí foi fácil, né? Então, peraí, calma. Levanta a mão e eu aponto, tá? Calma. Quantos discípulos estavam no barco? Calma, Esther. 12 discípulos, não foi 3 não. Tia representou 3, mas foram 12. Ok, pode vir buscar, Esther. Qual a cidade que os discípulos iam? Aqui, Eliabe. Canaã. Esther, Rebeca. Pode vir, Rebeca. Cafarnaum. Essa vai ser fácil. Vamos ver para os pequenininhos, né? Que os grandes vão saber. Qual era o mar que aconteceu a tempestade? Não sabe os pequenininhos? O mar que aconteceu a tempestade. Eliabe, acertou. Mar da Galileia. Aqui, Eliabe. Deus abençoe vocês. Continue abençoando vocês. E que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Amém? Glória a Jesus. Está vendo aí o que a tia nos ensinou? Que temos que olhar fixamente para quem? Para o irmão Eduardo, é? Amém. As crianças aprenderam. Ainda tem a programação que a irmã, com as crianças aí para dar os presentes às mães. Então vocês fiquem aí atentos que ela vai sortear uns presentes aí para as mães.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu entreguei uns papelzinhos aí para as irmãs. Só para quem foi mãe. Se alguém não recebeu, me avise, porque as meninas entregam. Certo? E assim, quem vai me dar os números são os irmãos aqui atrás, ó. Irmão Manuel, não vale só para não, viu? Vanúzia não, viu? Vanúzia, bico fechado. Vão me dizer os números, porque como eu não sei os números de 1 a 25, vocês levantem os papelzinhos e venham até aqui buscar, viu? Porque quem vai entregar são os filhos de vocês que vão entregar, certo? Irmão Manuel, diga o número de 1 a 25, irmão Manuel. Número 15. Irmã Cláudia, venha cá, irmã Cláudia. Como o filho de irmã Cláudia não está, Eliabe entrega a irmã Cláudia. Deixa ela vir até aqui, Eliabe. Venha, irmã Cláudia, traga o seu número. Qual outro número, irmão Eduardo? Número 4. Tem alguém aí com o número 4? Tu, Paula? Chega, Paula. Natália, entrega a sua mãe. Irmão Manuel, diga outro número. Número 10. Irmã, vem, Dani, entrega a tua mãe. Pega. Eliabe, diz o número. 13. Tem alguém 13 aí? E não tem número 13. Everson, diz o número. 20. Diz... Já foi 15. 16. Ixi, Maria. Tem não, é? 20. Mateuzinho, diz o número. Número 13. Já foi. Número 8, tem? 8. Número 5. Irmã Adriana. Ixi, agora complicou, porque é 3 filhos. Para dar o presente, Adriel, tu é o mais velho? Entrega ali. Faltam mais 3 números, tá, gente? Número 20, tem alguém? 25. 18. 16. 17, tem? Mãe Janete, Micaele, entregue a sua mãe, Micaele. Representa o conjunto ali, por favor. Número 9. Amanda, Belinha. Só tem mais um, viu? Número 8. 7. 6. Raquel. Quem é? Magna, demorou demais, Magna. 7. Rebeca. Rebeca, entrega, aliado. Eu quero deixar para todas as mães, foi uma simples lembrança que nós preparamos para vocês, tá? E eu queria deixar para todas as mães, no livro de Provérbios, capítulo 31, e o versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o fim das joias, tá? É uma simples homenagem. E as flores que todas as mães ganharam, eu também quero agradecer ao pessoal que, por trás de tudo, nos ajudou. A irmã Regiane, Micaele, indiretamente, Tia Aline, tá? Ajudou a chegar esse momento tão especial que é o Dia das Mães, tá? Tem uma mãe ali que está dizendo: não vou te pegar na saída, porque eu fiz ela chorar. Ela disse: eu vou te pegar na saída, Ana, eu já estou com medo de sair. Brincadeira, né, irmã Juliana? Certo? Irmãs, foi uma simples homenagem para vocês, tá? Quero agradecer a irmã Eduardo e a irmã Manuel pela confiança no departamento infantil. Certo? Amém.
Vamos ouvir as crianças cantar mais um hino, falta 5 minutos. Ela canta um hino, depois eu passo para o nosso vice-pastor, irmão Manuel. Chega, Rebeca. Tem que ficar aqui atrás. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais, eu não vim aqui apenas te passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais, eu não vim aqui apenas te passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais lugar, eu não vim aqui apenas te passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais lugar, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é pra te sentir de novo, de novo, O que eu quero é pra ter um brilho no rosto, de toca-me, nem mais um passo darei, nada
nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, renovo. Glória a Jesus. 9 horas, passo o trabalho para o nosso pastor Emanuel e já agradeço pela infinita e bondade de Deus e nosso irmão Leal, nosso irmão Manuel, de ter nos dado a oportunidade para dirigir esse culto das crianças. Amém. Meus amados, glória a Deus por tudo quanto Deus tem feito no nosso meio. Meus amados irmãos, tem um comunicado aqui, domingo que vem agora, dia 16/5, será a consagração da mocidade setorial do Glaucio Buriti, porém será online, amém? Não vai ter consagração nas congregações, vai ser online. Os irmãos que puderem acompanhar pelo Facebook, a DPB Geisel, das 7 da manhã às 9 da manhã, amém? Não vai haver consagração da mocidade nem aqui no Funcionários 2 e nem nas demais congregações, porque geralmente a nossa irmã Marisa transmite da sua residência, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Mas domingo de manhã vai ter escola dominical, amém? Os irmãos que puderem vir, venham em nome de Jesus. Quem mais necessita? Sim, já esquecendo. A tia Aline pede para avisar que após a oração vai ter um lanche para as crianças aqui no refeitório. Agora a criança vai pegar o seu lanche e vai lanchar em casa, vai comer em casa, amém, irmãos? Para não fazer aglomeração aqui com as crianças, amém? Quem mais necessita de oração? Nosso irmão Leal, ele vai nos despedir a Deus em oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmão, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos proteja. Deus glorioso e santo, nós te agradecemos, Pai amado, por mais um culto de missões da criança. Que o Senhor venha abençoar cada família, dando sabedoria aos pais para orientar seus filhos. E Deus Todo-Poderoso guardá-lo eles em seus santos caminhos. Ó Pai, Tu sabes, Pai amado, que estamos vivendo um momento difícil, mas Tu és o nosso guardião. Deus amado e santo, dai saúde ao pastor José Wellington, Pai querido, dai saúde, Pai, a todos quantos estão enfermos. Nós sabemos, Pai, que o momento é difícil, mas que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és quem nos guarda de todo o mal. Nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, amém.
Meus amados, com vossas cabeças, recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz...